E aí, turma, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo aqui eu quero responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem: qual o melhor tempo gráfico ou qual o melhor gráfico para quem opera day trade? Gráfico de 5 minutos, gráfico de 2 minutos, de 1 minuto, 10, 15, gráfico diário, gráfico atemporal, gráfico por evento, gráfico Renko? Eu vou responder essa pergunta, mas antes disso, se você não é inscrito no canal, recomendo que você se inscreva, acione o sininho de notificação para ficar por dentro dos demais conteúdos que serão postados. Já pode deixar o like, porque conteúdos no canal é de extrema relevância. E bora lá para a aula, turma. Galera, essa pergunta muitas pessoas diariamente eu recebo, né? E eu vou responder para vocês aqui primeiro, né? Para quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu opero o mini dólar negociado na nossa bolsa, a bolsa brasileira, a B13, e a minha principal fonte de tomada de decisão é o fluxo de ordens. Porém, tem operacionais gráfico também. E a galera me pergunta muito, porque day trade nós estamos falando de operações de curtíssimo prazo, dentro do dia. Operações, quando eu falo dentro do dia, pode ser operações de horas, pode ser operações de minutos, como pode ser operações de segundos. Tudo depende ali qual o estilo operacional você está atuando. Você está fazendo um trade mais longo, um trade mais estratégico, né? Ou está fazendo um scalp ali, ou está querendo se aproveitar das pequenas oscilações. Lembrando que, o que será que dá mais dinheiro? Depende. Às vezes você fica muito passivo também, você tem que entrar menor, porque seu stop tende a ser maior. Tudo bem que tem operações, stop curto também tem regiões estratégicas também, mas como você fica mais passivo, não adianta falar que a sua assertividade é absurda com risco retorno, senão você estaria trilionário, não existe isso, né? Sempre tem o lado positivo, como tem o lado negativo também. Tenho muita assertividade, joia, tem muita assertividade, mas também não é por oportunidades que acontece em todo momento, que é o que eu falei, senão a conta não fecha, é óbvio, é a lógica, né, gente? É a lógica. Às vezes a operação, a se aproveitar das pequenas oscilações. Então é ganhar menos dinheiro porque é pequenas oscilações? Só que depende, como você é muito mais reativo, a sua assertividade pode ser maior. Você pode trabalhar com stops mais curtos também, porque quando se trata de reação, tende você ter uma taxa de acerto, né, superior. Por quê? Porque você não está passivo, você está reagindo, você não está tentando prever nada. Mas vem comigo para minha tela aqui, ó. Essa é a minha telinha, a telinha aqui que eu gosto de tomar minhas decisões. Com essa tela aqui, galera, vocês operam de qualquer lugar do mundo. Com essa telinha, colocando isso aqui num notebook, vocês operam. Por isso que eu falo, se você quer aprender a trabalhar com o que eu trabalho, se desenvolver de forma profissional, não faz sentido você não fazer parte do meu conteúdo profissional. Clica no link na descrição, porque você tem até esse final de semana aqui para se decidir, porque essa condição especial vai se encerrar, o tempo foi prorrogado e você tem mais uma chance de cair para dentro. O que vai acontecer o ano que vem, gente, vocês não têm noção. Ano que vem, ano eleitoral. Aqui nós estamos falando eleições, Estados Unidos, Donald Trump no poder. Vocês imaginam, oscilação de preço. E mais bonito que oscilação com fluxo, com entrada de fluxo, que se torna um operacional muito mais técnico, sem aquela loucura, desde que você tenha o conhecimento certo. Então, se você quiser se aproveitar dessas ondas de oportunidade, aproveita, o link está na descrição aí, faça parte do método SP DNA dos tubarões, uma condição especial, um baita de um desconto, fora os bônus agregados aí. Mas respondendo a pergunta do gráfico, vamos lá, ó. Aqui, gente, falando de um gráfico, eu tô com um gráfico de 5 minutos. Até 2023, só para vocês entenderem, tá? Eu sempre operei com esse gráfico aqui, ó. 8Ps. Gráfico de 8P, que é um gráfico por evento. Ele é atemporal. Depende, tá? Quando o mercado estava travado, dólar, falando de dólar, estou falando tudo dentro da dinâmica do dólar, tá? Mas você consegue associar isso à dinâmica do ativo que você opera também. Quando o mercado estava mais travado, oscilando abaixo de 30 pontos, eu usava o de 6Ps aqui, ó. O de 6Ps, eu gostava de usar. Já o mercado, quando ele abria um pouco mais o range, aí, 8Ps. Exceto se
ele começasse a oscilar de uma forma muito frequente acima de 100 pontos, por exemplo, aí eu ia para o 10Ps, tá? Eu não fazia aquele lance lá, né, da frequência, que você consegue vir aqui, ó, ferramentas, tem frequência de mercado, aqui ó, nesse frequência de mercado, essa opção que a ferramenta Profit te dá, ele já fala qual gráfico é o certo para esse padrão de oscilação. Por exemplo, hoje, uma máxima, né, do dia, ó, a mínima do dia. A máxima menos a mínima, ele teve uma amplitude de 31,5 pontos. Ou seja, 10% dessa amplitude é o que eles chamam de frequência aqui. É claro que isso daqui, gente, não é assim à risca. Por quê? Porque frequência de mercado depende do período. Às vezes de manhã sai uma notícia, ou sai, o mercado está trabalhando num range muito maior ali, ó. De manhã ele está mais solto, daqui a pouco ele trava, fica mais encaixotado, parece que fechou isso daí. Então se você ficar levando isso aqui ao pé da letra, você acaba se enrolando. Você tem que estar... Eu pego muito no olho isso, né? Como que eu... Ó, pode ver aqui, estava mais solto, depois começou a ficar travado, né? O mercado, assim por diante, tá? Mas não é tema aqui, o tema aqui é o melhor gráfico. Enfim... esqueça alvo de scalp aqui, vamos lá, gráfico por evento correto seria o 6Ps, para esse padrão de oscilação. Só que isso daqui, gente, é do próprio dia. Só que vamos pressupor que o mercado acabou de abrir. Concorda que essa amplitude aqui vai estar de 2 pontinhos, 5 pontos? Então qual gráfico vai ser aqui? Então por isso que você pega botão direito, definir período, você pode até colocar os últimos 3 dias aqui, ó, porque daí ele pega uma média dos últimos 3 dias, quantos pontos o dólar está oscilando em média de amplitude, se você subtrair a máxima do dia menos a mínima, qual que é a amplitude dos últimos 3 dias, né? Aí ele dá aqui uma amplitude média, ele está oscilando em torno de 37,5 pontos. Aí um gráfico aqui, o correto por evento, ó, 8Ps. Por quê? Porque se você considerar aquele arredonda para cima, né, como se fosse uma amplitude média de 40 pontos, aí 10%, porque não tem, né, como 3,7. O dólar oscila de meio ponto. Então, por isso que é uma frequência de 4 pontos, porque ele arredondou para cima aqui, ó. Amplitude média de 40 pontos. 10% de 40, 4 pontos de frequência. Só que esse gráfico de P aqui, ó, 8Ps não são 8 pontos, são 8 ticks. E o dólar oscila de meio ponto. Então, se oscila de meio ponto, 8Ps é igual a 4 pontos, tá? 8Ps. Então, seria o gráfico, né? Aqui, cada 8 ticks de oscilação para um único lado, ele muda de candle. Só para vocês entenderem, inclusive no curso introdutório gratuito no meu canal, eu falo desse gráfico aqui. Eu usava esse gráfico aqui. Por que eu mudei, gente? Por que eu mudei e estou usando o gráfico de 5 minutos? Porque em 2023 eu fiz uma mentoria presencial, algo esporádico, né? Uma mentoria presencial que eu não tenho, não está no meu escopo aí o meu curso oficial, é o método SP-DNA dos tubarões e assim por diante. Só que nessa mentoria presencial, que seriam 2 dias lá e depois encontros na semana, nesses 2 dias do final de semana, para nós conhecermos o operacional e durante a semana enxergar isso em revisões de tela e assim por diante, eu deixei um sábado só para explicar o meu operacional de mini índice. E meu operacional de mini índice, eu uso o gráfico temporal, gráfico de 5 minutos e 2 minutos. Então, para não gerar confusão para o pessoal, eu coloquei no dólar também. Assim o pessoal conseguiria até associar o fluxo junto com umas estratégias de análise técnica. E eu acabei gostando. Acabei gostando e deixando. Mas por que eu fui para esse gráfico antes, então? Por que antes? Porque eu comecei com análise técnica. E quando eu comecei com análise técnica, eu perdi dinheiro no início na análise técnica, eu peguei um certo preconceito com a análise técnica. Mas o problema não estava na análise técnica, o problema estava na pecinha, atrás da tela aqui, né? Eu sou sensato, eu tenho total consciência quando eu faço lambança. Esse é o problema das pessoas. O camarada vai lá, se enrola aqui no mercado, ai meu Deus, isso aqui não funciona. O cara vai lá, faz um curso aqui, daqui a pouco... o dólar tá aqui, quer saber que eu vou comprar aqui mesmo que eu acho que vai subir. Daqui a pouco ele compra aqui e o preço começa a cair. Tá vendo? É tudo uma palhaçada isso aí, ninguém ganha dinheiro com isso. O cara faz uma firula. Que loucura é isso aí? Que palhaçada que é isso aí? Eu não sou assim. Se eu faço lambança, eu tenho que assumir a responsabilidade e falar, o problema não tá em guru de internet, o problema não tá em nada, o problema tá em mim aqui, que eu não sei, não aprendi, não foquei nisso daqui de fato, não fiz o necessário. Só que na análise técnica que eu peguei esse certo preconceito,
eu não tinha investido a fundo mesmo num conhecimento muito profundo, enxergar a lógica por trás dos candles, então eu não via sentido nesses padrões aí, e quando eu conheci as ferramentas de fluxo de ordens, aí que eu entendi os fundamentos do mercado. E entendendo os fundamentos do mercado, eu aprendi esse gráfico, e foi onde eu fiz muito dinheiro. Então eu sempre defendi esse gráfico aqui. E ao defender esse gráfico, porque ficava muito mais visual para mim as regiões que o mercado está de canal, por exemplo, quando ele forma um canalzinho aqui, olha aqui, ó, formou um canal aqui, ó, olha aqui, provavelmente, ó, esse canalzinho aqui, é claro, né, ó, tem exatamente o vídeo anterior. Assistam o vídeo anterior que eu falo como você atuar nesses canais aqui, nesses canal aqui. Provavelmente essas violaçõezinhas aqui, ó, é porque é um movimento atípico, um movimento diferente que acontece aqui, que não é tema para esse vídeo aqui. Mas quando ele vai romper assim, ó, quando ele vai romper um canal, normalmente, ó, aqui, ó, por exemplo, ele tá segurando nesse preço aqui, ele tá segurando nesse preço aqui embaixo aqui, ó. É claro que não precisa ser no candle exato, mas às vezes na sombra aqui, ó, né, ó, é o ponto mais bonito que ele demarcou pelo fluxo. Quando ele vai romper assim, ó, aconteceu algo aqui, ó. Aconteceu alguma coisa aqui que veio com velocidade. Só que isso daqui me dava muito mais... deixava muito mais limpo o movimento dos preços, né? Para eu identificar o movimento sequencial, quando o mercado entra em canal e assim por diante. E se eu trouxer para o 6P, já que o mercado está um pouquinho mais travado, fica mais bonito ainda, ó. Olha lá, ele fica mais bonito ainda. Os canalzinhos aqui, ó. Ficou no canal. Opa, agora está trabalhando numa outra frequência aqui. No outro range, desculpa, né? Então, o que acontece, gente? Eu comecei a ver dinheiro com isso daqui. E joia, sensacional. Só que o dinheiro, ele não estava aqui, ó. Não estava no padrão do candle, no formato do candle, que tipo de candle que era. Isso aqui só me auxiliava de forma visual, para eu enxergar, né, ó. Quando eu vou trazer de novo para o 8Ps aqui, só para eu enxergar as regiões que estava tendo briga. Quando o preço chega lá, retorna lá, né, ó. Até no próprio dia anterior, olha só, uma região aqui, ó, que teve muita trocação aqui, ó. Né? Aí o preço volta aqui, o preço segura essas regiões assim, tá? Por exemplo, uma regiãozinha aqui, ó, que o mercado enroscou bastante aqui, ó. Enroscou bastante e subiu. Quando ele retorna aqui, ó, ele segura aqui. Aqui, ele enroscou também, ele subiu, só que ele retornou e ele passou. Então vocês veem que não é só isso daqui. Não é só isso daqui. Aqui, ó, brigou bastante. Então ele segurou aqui, ele segurou. Mas não era só isso daqui. O que me dava a segurança do clique era aqui. Só que aqui me ajudava o quê? De forma visual, um alerta. Sabe igual quando eu traço meus pontos? Tem o ponto, mas eu não opero o ponto, eu opero o fluxo. Se chegar no ponto e o fluxo não me der o gatilho de entrada, não faz sentido. Então, por isso que quando eu voltei para o gráfico de 5 minutos, só que daí já com conhecimento, ficou sensacional. Porque é o que eu falei para vocês. A questão não está no formato do gráfico, no tipo de gráfico. Então, quando vocês veem alguém falando, ó, só trader, se o trader não operar com esse gráfico aqui, ele é amador, só profissional. Vocês já sabem, não sejam criança, não sejam infantil, tá? Você já sabe que o camarada está querendo vender os peixes dele para você, porque não existe isso. Trader profissional opera só com esse gráfico, só que isso aqui não existe isso aqui. Trader profissional depende. Agora existe outro fator. Você desenvolver um operacional com determinado tipo gráfico. Não importa se é o 8Ps, se é o 6Ps, se é o Renko, se é o gráfico de 5 minutos, de 2 minutos, mas o seu operacional que você desenvolveu, você precisa daquele gráfico, porque ele te dá um certo apoio. Se de repente você quer um gatilho de entrada com aquele candle, por exemplo, aqui um gráfico de 5 minutos aqui, ó. Você quer, ó, formou um martelinho aqui, ó. Ele veio aqui no fundo aqui, formou o martelo. Já tinha vindo um candle aqui, formou o martelo e ele foi para cima aqui. Esse martelinho aqui, só tô dando um exemplo, tá, gente? E o martelinho startou a minha compra aqui. Joia. Para formar o martelo, se você estivesse com esse outro gráfico aqui, você não teria visto, ó. Vou colocar um 6Ps aqui. Você não teria visto o martelo. Só que em contrapartida, você pegaria um trade, por exemplo, assim, ó, quando ele vem e forma aqui, ó, tá subindo aqui, ó, um candle positivo, um candle negativo, outro candle positivo, opa, pode dar um start para compra. É que esse daqui ele ficou encaixotado, mas tipo esse daqui, ó, que é o que o pessoal gosta, né, que é um pivôzinho de alta, é um pivôzinho de alta. Só que eu não opero esses pivôzinhos. A minha tomada de decisão é o que eu já disse, é por aqui, ó.
É isso daqui, só que acende um alerta visual nesses pivôzinhos, nos canais, conforme eu expliquei para vocês, ó. Canal, né? O mercado brigou, perdeu. Quando ele voltou, ele enroscou nesse canal aqui, ó. Ele enroscou, né? Ó, foi lá para cima, não quis perder. Essa região aqui se tornou uma região muito de briga, né? Você começa a perceber isso daqui. Tem padrões que te dá essa clareza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Por exemplo, você traz para um gráfico de 5 minutos. Odeio, mas gráfico de 5 minutos, os stops ficam mais longos. Você diminui o tempo gráfico para 2 minutos. Você diminuindo o tempo gráfico para 2 minutos, você encontra padrões de inversão, por exemplo, que te dá um stop. Olha aqui, uma barra ignorada, né? O mercado tentou ir para baixo, veio um candle de ignição. Depois veio um candle negativo, depois veio um outro positivo que engoliu esse negativo. Uma compra aqui, ó, com stop aqui. Pode comprar? Pode. Claro que aqui eu não estou levando em consideração médias móveis, não estou levando em consideração a localização que isso tá. É só um exemplo. Analisar gráfico parado, vocês podem até falar, ah, mas aí é fácil. Não, mas eu estou exemplificando para vocês, tá? É claro que para você aumentar a sua assertividade, você não analisa o gráfico de forma isolada. Você associa outras variáveis, por isso que a variável que eu gosto de associar é o quê? É o fluxo de ordens, né? A região que ele se encontra. Por exemplo, aqui, ó, um gráfico diário. Vou colocar um gráfico diário, que eu gosto de ter na minha tela, esse gráfico diário. Olha que coisa interessante aqui, ó. O dólar é nítido que ele está trabalhando numa faixa no gráfico diário aqui. Olha aqui, ó. Vamos pressupor que nós vamos... Isso aqui, na verdade, eu compartilhei com a minha comunidade antes do mercado abrir. Olha aqui, eu vou traçar uma linha aqui, ó. E vocês vão entender o porquê. Tá vendo que aqui tem uma mínima, aqui tem outra mínima, ó. Por aqui tem outra mínima, aqui tem uma abertura e aqui tem uma mínima. Vocês concordam que nesse dia aqui o mercado abriu aqui? Se ele chega aqui, ó, é uma região compradora, aí eu trago para um gráfico de 5 minutos. Um gráfico de 5 minutos, olha lá, ó. Ó, quando ele chegou lá, que sensacional, ó. Tava vindo lá de cima, chegou, olha o respeito. Tudo bem que depois perdeu, mas olha o respeito, quem comprou. Vocês acham que associando o fluxo, gente, com conhecimento desse, qual a chance de não dar certo? Porque quanto maior o tempo gráfico, mais forte tende a ser mais forte aquele ponto, que não é tema para esse vídeo também, para explicação. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, David, qual que é o melhor tempo gráfico? Qual gráfico você usa na sua tela? Atualmente, gente, eu deixo um gráfico de 5 minutos e eu gosto também do que? O gráfico de 5 minutos, concorda que aqui, ó, eu não sei o movimento exato que aconteceu dentro desse candle aqui. Então, de vez em quando, eu trago para um gráfico de 2 Rs, que é o menor período gráfico possível, né? O gráfico de TIC, é atemporal também, mas aqui eu consigo enxergar esse 2 Rs, o preço exato que o mercado enroscou. Eu sei que naquele candle lá teve uma enroscadinha aqui, ó. Teve uma enroscadinha aqui. Só que não basta só essa enroscadinha aqui. Eu tenho que ver se pelo fluxo entrou fluxo para ele dar continuidade nesse movimento aqui, ó. Porque se entrou fluxo aqui, pode ser que quando ele foi lá para cima, ele voltar para cá, ó, para essa regiãozinha daqui, ó, vou traçar até 2 linhas aqui, ó. Tá vendo que ele estava subindo, aqui teve uma interrupção. Se entrou fluxo forte para ele romper aqui, eu sei que quando ele voltar por essa região, pode enroscar para perder, ó. Então, por isso que eu gosto do 2 Rs, que eu consigo enxergar o preço exato e a elasticidade dos movimentos também. Então, atualmente, eu tenho um de 5 minutos e esses de 5 minutos, exceto quando eu estou operando com mais tela. Quando eu estou só com o notebook, eu deixo um de 5 minutos e eu deixo um pequenininho diário também. Um gráfico diário para eu ter o quê? Esta visão aqui, ó, de faixas de mercado, né? Em que faixa que o mercado está trabalhando. Ó, o mercado está encaixotado aqui, agora ele está saindo da banda superior. Se ele está saindo da banda superior, olha aqui, ó, vamos lá, ó, aqui era quase uma máxima, um fechamento, Então eu sei que nesse 7,8 aqui, ó, se ele perder aqui, ele tende a buscar o quê? O fundo da faixa. Onde que tem vários pontos em comum aqui, ó. Isso daqui, ó. Eu passei esses pontos para minha comunidade. Inclusive hoje eu deixei esse 7,8 demarcado aqui ainda, ó. Esse 7,8 demarcado. E olha que interessante. Gráfico de 5 minutos. Olha que interessante hoje, quando ele chega lá no 7,8. Isso eu compartilhei antes do mercado abrir com a minha comunidade, né? Então, eu gosto de ter aquele diário para eu ter uma noção dessas faixas, em qual faixa o mercado está trabalhando. E eu gosto também de ter um de 5 minutos, por quê?
para eu ver o movimento do preço dentro do dia mesmo, que movimento que o preço está fazendo. De vez em quando eu mudo esse daqui para um 2Rs, só para eu ver ali aonde que é o preço exato que enroscou. Se eu perceber que nos 5 minutos ele está enroscando muito, assim, ó, ele está enroscando muito, tá meio... claro que eu consigo visualizar, tá, gente? Eu consigo visualizar onde que tá tendo o canal aqui certinho, as regiões que ele tá mais enroscando. Mas nada impede de eu fazer isso aqui. Deixa eu dar só uma olhadinha nos 6Ps aqui. Ah, ele tá encaixotadinho aqui. Pronto, eu volto para os 5 minutos. Porque os gráficos, eles têm o lado positivo e o negativo de cada um, né? Eu vou dar um exemplo. O de 5 minutos é legal porque você consegue ver no formato dos candle, ele tenta refletir o que está acontecendo aqui. Só tome cuidado para você não tirar viés, tá? Olhar um candle assim, opa, um candle de ignição, e você falar, opa, isso aqui representa a entrada de fluxo, só que não entrou fluxo verdadeiramente aqui, ó. Então, por isso, então tem que tomar cuidado. Só que ele acaba demonstrando isso pra gente, mostrando isso pra gente. Olha aqui, ó, olha o rompimento desse pivô aqui, ó. Ele rompeu com candle de ignição. Se ele rompeu com candle de ignição, tá vendo que essa mínima aqui, ó, ele formou um pivôzinho e rompeu com candle de força aqui, ó. Então a chance dele continuar esse movimento é muito grande. Então por isso que a minha percepção, ela vai ficar muito mais vendedora do que para compra. No entanto que quando o mercado ele fez esse pullback aqui, ó, foi uma venda que eu peguei ontem, porque eu vi o vendedor defendendo aqui, ó. Eu vi o vendedor e era uma venda interessante, porque agora ele está fazendo um pullback nessa mínima, só que ele tem grande chance de continuar esse movimento, porque ele rompeu com candle de ignição. Só que, é claro, eu tenho percepção de fluxo, nem precisava do formato de candle, só que me acende um alerta visual ali. Esse é o lado bom. Só que tem o lado negativo, né? Que você pode criar viés, você tem que misturar as técnicas. Se você opera fluxo, misturar com análise técnica, tem que tomar cuidado. Diferente quando você soma ali, você tá dentro do contexto, tudo, né? Agora, o lado positivo de um gráfico de 6Ps, por exemplo, de 8Ps por evento, é legal que você enxerga bem o preço que ele está trabalhando. Você enxerga muito bem o preço que ele está trabalhando assim, ó, e quando ele encaixota, quando ele está no movimento sequencial e quando ele pode ameaça entrar num canal. As regiões de briga que teve, que ele deixou. Você enxerga bem. Só que os candles são todos iguais. Você não tira nenhuma informação de ignição de movimento com isso daqui, né? Ou de entrada de fluxo com isso daqui. Você não consegue tirar também. Às vezes, porque o gráfico de temporal, porque às vezes, tudo bem, não importa se o preço subiu, em quanto tempo o preço demorou para subir. Depende. Quando o mercado tende a fazer um rompimento, muitos rompimentos você identifica pela velocidade. Por isso que ele está formando um monte de candle pequenininho. De repente vem um candle grande dentro daquele período gráfico, que para aquele período gráfico é um candle com velocidade. Opa, eu olho o quê? Eu observo aqui, ó, o volume. Tá vindo com lote grande, tem grande chance de dar sequência naquele movimento. Então também tem o lado positivo dos candles serem diferentes no gráfico temporal, tá? Agora no atemporal aqui, não, todos eles são iguais. Mas como eu disse, tem o lado positivo aqui que você não cria viés também. Você também não cria viés, né? Você vai procurar o quê? A sua resposta vai ser sempre aqui, ó. Vai ser sempre aqui. Tem outro tipo de candle? Tem. Você pode colocar candle de 4 Rs ou 5 Rs ao invés de 2 Rs. Candle de 4R, excelente para você, gráfico, né? Para você pegar inversões, ó. Tava subindo, formou um martelo aqui, ó, invertidinho aqui, ó. Venda, olha a inversão. Formou o martelo, beleza, só que não é só isso, porque às vezes ele não dá sequência, ó. Quando forma o martelo, olha que nem deu sequência quase. Agora aqui deu sequência. Então por isso que sempre, gente, você tem que ter outras variáveis. Ou você tem que estar em sintonia com um contexto mais macro, ou em sintonia com o fluxo. Se você opera só análise técnica, você pode até tomar suas decisões pelo formato de um candle, só que você vai ter que estar em sintonia, onde que estão as médias móveis, como que está o contexto, ou como que está o contexto gráfico mais amplo, um gráfico diário, um gráfico de 60 minutos e assim por diante, né? Se você opera fluxo de ordens, aí você pode até olhar o candle ali, mas você vai ter que associar outras variáveis. Então, resumindo, só para concluir esse vídeo, tem o melhor período gráfico, o melhor gráfico para se operar? Não tem. Não tem o melhor. Tudo depende do operacional que você desenvolveu.
Você pode escolher, se você quiser operar com gráfico de 2 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos. Tem day trader que opera, por incrível que pareça, só com gráfico diário. Tá? Porque ele faz uma operação muito mais estruturada, muito mais com alvos muito maiores. Ali ele vai pagar o spread do dia, ou ele vai tomar o stop no dia, ou ele vai sair no lucro do dia. Mas ele fez estudos em cima disso daí e joia. Como eu disse, só para concluir aqui, atualmente eu estou com um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 2 Rs e um gráfico um gráfico diário, tá? Um gráfico diário. Mas o que vai determinar se eu vou comprar ou vender está aqui, ó. Está nessas ferramentas. Eu até poderia tirar o gráfico, só que o gráfico me ajuda muito no seguinte sentido. Hoje, por exemplo, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu tinha um ponto contínuo nesse 7,8 aqui, ó. Nesse 7,8. Quando o preço chegou aqui, ó, eu vi um sinal de exaustão. E eu ainda falei para minha comunidade, eu vou fazer uma venda. Eu vendi, só que eu queria no 7,8, mais próximo, antecipei aqui. E olha lá, ele passou, fui estopado. Só que eu tinha consciência disso, que eu poderia ser porque eu estava antecipando antes da região. E como que eu sei essa região? Foi pelo fluxo? Não, foi por uma análise mais macro, em ferramentas gráficas. Se eu esperasse aqui, ó, eu teria pego na origem o movimento, né? Não teria tomado esse stopinho aqui. É claro que depois eu peguei também, até antecipei também, né? Só que depois eu peguei aqui um pedacinho disso daqui, mas dá para ter feito só uma boleta aqui sensacional no dia, tá? Então, mas o que vai, a ferramenta gráfica me ajuda nisso daqui. Eu demarcar as minhas regiões importantes, as regiões que eu tenho interesse de atuação, e depois eu pegar e tirar a conclusão se eu vou comprar ou vender por aqui. Então não importa, não existe o melhor gráfico. O que existe é o melhor para o seu estilo operacional, para o operacional que você desenvolveu. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não caiu para dentro do método SP, lá eu explico como que eu traço meus pontos importantes de uma forma objetiva, como que eu traço pontos divisores, como que eu traço pontos intermediários e como que eu associo fluxo de ordens em cima desses pontos, que no fluxo às vezes dá muito gatilhos aqui. Às vezes acontece os gatilhos de entrada, só que será que só porque aconteceu um gatilho é interessante eu entrar nessa operação? Será que o risco-retorno está favorável? Será que esse trade tem um potencial para ele desenvolver a meu favor? Para eu assumir o risco desse stop ou não? Vale a pena eu segurar e não entrar nesse gatilho, esperar um próximo, muito mais perto de uma região estratégica? Eu explico tudo isso lá. Então, clica no link na descrição aí, faça parte, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, deixa o like e aguardo vocês nos próximos. Tamo junto, turma!